Hoje eu quero falar com você sobre o pior tipo de desigrejado que existe. Sim, mas antes a gente precisa entender uma coisa. Quando eu falo de desigrejado, eu não estou falando da pessoa que por algum motivo deixou de frequentar uma denominação, uma congregação. Não é dessa pessoa que eu me refiro. Desigrejado é aquela pessoa que se encontra perdido, que nunca teve um encontro real e genuíno com Jesus Cristo, que nunca ouviu a mensagem do Evangelho e por isso vive perdido. Essa pessoa, ela é uma pessoa desigrejada e Deus deseja salvá-lo. Deus deseja torná-lo membro do seu corpo, de sua igreja. Lembrando que quando se fala igreja, é corpo de Cristo. Logo dizer vamos à igreja se referindo a um lugar, isso é heresia. Porque a igreja não é um lugar, a igreja é uma pessoa, constituída de muitos membros. Então, essa pessoa, ela é uma pessoa desigrejada a qual Deus deseja salvá-lo, certo? Tem um outro tipo de desigrejado, e as pessoas que falam sobre esse tema gostam muito de usar Hebreus 10, 25, que diz o seguinte: não deixem de congregar, como é costume de muitos. Só que o texto continua. O texto diz assim, não deixem de congregar, como é costume de muitos, antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vemos que aquele dia se aproxima. Esse é Hebreus 10, 25. Mas vamos ficar com a primeira parte. Não deixe de congregar. Mas o que é congregar? Congregar é se juntar num lugar, mas não simplesmente se juntar num lugar. É ter vida, é ter comunhão, é estar junto com os outros membros do corpo, recebendo e transmitindo vida. Isso, basicamente, é congregar. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar sobre o pior tipo de desigrejado. E vamos lá. Hebreus 10, 26 diz assim, eu vou ler Hebreus capítulo 10, do versículo 26 ao versículo 29, que diz assim, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Confira na sua Bíblia se está escrito isso. Talvez a versão vai mudar um pouco. Porém, uma expectação terrível de um juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia sobre 2 ou 3 testemunhas. Com quão maior castigo pensais vós que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Percebe que aqui a gente está vendo um segundo tipo de desigrejado? E esse desigrejado é alguém que peca voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Porque o próprio Senhor Jesus disse: se você conhece a verdade te liberta. É muito normal a gente encontrar alguém totalmente com a vida desregrada que diz assim: eu sou conhecedor. Não, essa pessoa não é um conhecedor. Essa pessoa ela pode ter tido informação, mas conhecido a verdade não, porque Jesus garante: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então essa pessoa ela não teve um encontro com a verdade, ela não recebeu a verdade, entende? E eu queria ler um outro texto que está em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao versículo 6, que diz assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles de novo crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondo a uma vergonha abertamente. Veja isso na sua Bíblia, é isso mesmo, confere junto comigo. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao
versículo 6. Gente, esse é o segundo tipo de desigrejado. E para esse, dá ruim. Por que dá ruim? Porque o primeiro, ele não teve um encontro. O Senhor deseja salvá-lo. Esse, tendo tido um encontro, a palavra vai dizer que o que ele escolheu, ultrajar, né? Levar novamente, expor novamente o Filho de Deus à vergonha, pecar voluntariamente, nada mais é do que aquilo que Dietrich Bonhoeffer diz no seu livro Discipulado. Existe afronta maior do que pecar contra a graça, contando com a graça. Ou seja, essa pessoa se torna um desigrejado, e ela se torna um desigrejado porque já não há mais o que fazer por ela. Ela novamente está expondo Cristo à vergonha com as suas práticas e atitudes. Então, esse de fato é um desigrejado. Esse é aquele que, quando Jesus ensinou, lembra que Jesus certa vez ensinou: se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca e joga fora. Você acha mesmo que no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, vai ter pecado e não vai ser arrancado pelo Senhor, que é a cabeça, e ser lançado fora? E o terceiro tipo é aquele tipo que um belo dia resolveu entrar em uma denominação, seja ela qual for. Ele entrou, gostou do ambiente, gostou das músicas, gostou das pessoas, e um belo dia, depois de ouvir uma mensagem, ele levantou sua mão, como um ato de que estava entregando sua vida para Jesus. Mas não teve um encontro real, não teve um encontro genuíno com Jesus, não nasceu de novo, não se tornou uma nova criatura. Porque a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, ou seja, aquele que está na igreja. Eu digo igreja porque o corpo de Cristo, né, é a igreja. Então aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E sendo assim, essa pessoa não tendo passado por isso, essa pessoa permanece sendo um desigrejado. Mesmo que ela viva pelo resto da vida dela, frequentando essa denominação e exercendo várias atividades que ela tenha se disposto a fazer dentro dessa denominação. Essa pessoa simplesmente pode ter se tornado uma pessoa religiosa e não um novo convertido, não um membro do corpo de Cristo. Entende? Então existem, biblicamente falando, pelo menos esses 3 tipos de desigrejado. Mas vamos lá. Qual é o pior? Não existe o pior. O pior é ser desigrejado. O pior é não ser parte, não fazer parte desse corpo de Cristo, não ser membro desse corpo. Isso é o pior. Então aqui eu queria falar algo. Não gasta a sua vida simplesmente frequentando um lugar, e aqui que fique bem claro, eu não estou dizendo que você deva deixar de congregar, de se juntar com pessoas, mas não é simplesmente se juntar. Então não gaste a sua vida no mesmo lugar que pessoas, mas se torne parte desse corpo, dessa pessoa que é Jesus Cristo. Se torne de fato membro desse corpo e viva na plenitude. Viva como um verdadeiro cristão, sabe? Não diminua Cristo e o Evangelho a simplesmente frequentar um lugar. Não seja um desigrejado que se junta com pessoas. Não seja um desigrejado que frequenta um lugar apenas. Ok? Abraço.